tudo certinho. Na verdade eu falo internet, mas a grande tecnologia aqui é o YouTube, esse canal que dá uma série de oportunidades para você falar. Eu tinha muita dificuldade para falar sobre minhas ideias, muitas das pessoas não entendiam, e talvez agora com esses vlogs, talvez eu ache pessoas que compartilhem das mesmas ideias e começa a criar uma discussão melhor. Mas era muito difícil, eu falava para as pessoas o que eu pensava e as pessoas olhavam meio assim e acabavam não entendendo a profundidade. E eu vou ter muitas pessoas que não entendem, mas talvez ache algumas pessoas que compartilhem as mesmas ideias. Então, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre fé. É uma das coisas que eu gostaria de falar no meu canal. Então, para começar sobre fé, vou falar, eu sou budista, é uma escolha minha. O budismo não é muito como as pessoas pensam, não era principalmente como eu pensava, tinha uma visão totalmente diferente. Uma das primeiras coisas que você quebra Buda é Deus. Não, Buda não é Deus. E, por incrível que pareça, é uma pessoa. É um ser humano comum, como eu e você, com uma diferença. É iluminado. Ele atingiu um estado de vida elevado. Depois eu posso entrar mais a fundo e quero falar mais sobre isso. Mas vamos falar das religiões em si, sem discriminar e tentar ser mais simples possível. Todas as religiões, na minha opinião, são válidas desde que foquem no melhorar o indivíduo, melhorar o ser humano. Por exemplo, uma religião que tem por si como você ser totalmente um escravo, você querer só, vamos colocar Deus, você faz o bem para Deus só, você faz o bem para a igreja só, aí para mim já não vale, não é muito válido. Depois eu posso explicar porque meu início foi católico e por que foi muito difícil passar. Uma religião que cultua fazer mal ou coisas inescrupulosas, coisas que não cabem como uma coisa que eu acredito como boa, também para mim não vale. Um exemplo é esse EI que mata pessoas, aí já morreu. O satanismo eu não conheço muito, mas não posso dizer que não seja uma religião, e ela coloca algumas coisas que talvez, não conhecendo, seja até boa, mas a partir do momento que entra naquela parte de vamos esquartejar bebês, aí acabou, vamos pregar que todo mundo tem que ir pro mal e vamos acabar com tudo e ser mal, que é o caminho. Já acabou, não cabe. Então, posso falar que a minha confusão no começo, quando eu era católico, era o porquê. Eu sempre tive uma mente muito científica e para mim tinha que saber o porquê das coisas. E saber o porquê das coisas era fundamental, era importantíssimo para mim. Não era só, é assim. Então, tudo bem, respondeu a pergunta. Beleza, é assim. E como que foi feito isso? Por que foi feito isso? Aí não respondi. Uma vez eu perguntei para um padre, católico ainda, por que por que Moisés, depois de passar 40 anos vagando pelo deserto, chegou lá e Deus falou, não, agora você não vai entrar, você volta e vai morrer de velhice. E o padre me respondeu, não deve perguntar o porquê para Deus. Eu sabia basicamente que era porque ele tinha quebrado as tábuas da lei, ele tinha ficado com ira e Deus castigou. Mas não fala o porquê. Aí mais recentemente, outras coisas que você vai vendo e vai ficando difícil você acreditar que aquilo é daquele jeito. Então você começa a colocar que a Bíblia, da forma que está escrito, é uma coleção de parábolas, de histórias para exemplificar algo, para te levar a alguma coisa. Partindo do pressuposto, a gente pode colocar lá de Gênesis, a Terra teria que ter lá, sei lá, 10 mil anos, 12 mil anos, aproximadamente. E a gente sabe, por A mais B, por provas e experimentos científicos, que isso não é cabível. A Terra tem milhões de anos. Então, se torna muito ilógico você ter dois seres, Adão e Eva, também fica difícil falar assim, depois os irmãos começaram a se procriar, e depois uma cobra falante.
o dilúvio. Vamos voltar para Moisés, as pessoas caminhando 40 anos no deserto. E cadê? Não tem uma prova, não tem... A gente tem prova de dinossauros e de povos que viveram muito antes disso e não consegue uma prova de uma multidão enorme caminhando durante 40 anos num deserto, de um caminho A a um caminho B, conhecido, e você não consegue achar provas dessa caminhada. Então vai se tornando muito difícil você continuar com uma fé. Então você quer entender, você quer ter provas, e vários questionamentos não entravam. E, como eu falei, eu tenho uma mente, vamos colocar, científica. Eu gosto muito de assuntos de tecnologia, ciência e tudo mais, a quântica, ciência e biologia, tudo me encanta bastante, então eu gosto de ler. E essas coisas acabam entrando em conflito. O que já muda quando eu conheci o budismo. No começo eu fui um pouco cético também, mas depois eu fui vendo que a ciência acaba comprovando tudo. Então eu não compro um pacote inteiro, não é porque eu acredito em grande parte que eu compro tudo. Então, até hoje, todos os ensinamentos budistas que eu tive contato se tornaram válidos, se tornaram muito aceitos e tem que caber dentro da minha cabeça, então eles couberam, conseguiram me parecer, assim, vamos colocar uma tese científica, ou por... fugiu a palavra agora, mas as pessoas que ficam parando e pensam, bom, o mais lógico seria isso, é o mais simples, então é o que a gente aceita. E o budismo entra muito bem com isso. Basta citar que muito antes de Cristo tinham os estudiosos budistas que já falavam sobre o planeta redondo e que existiam outros planetas. Eles erravam em pequenas coisas, como ele falava assim, cada planeta Terra tem um sol, né? Cada planeta Terra não, cada constelação tem um sol e existem 10 planetas circulando em volta desse sol. A gente sabe que pode ser mais, pode ser menos, mas, bom, vamos lá, sei lá, 3.000 anos antes de Cristo, eles já tinham um texto com essa inteligência, prova alguma coisa aqui, quer dizer. Então, como eu falei, o Buda não é Deus, ele é uma pessoa que atingiu a iluminação, depois é ensinado como você evoluir nisso, para chegar a atingir a iluminação, pelo que eu vi, pelo que eu estudei agora, é muito difícil, requer muito esforço, mas há gratificações no caminho que você vai atingindo. Então, constantemente eu vou estar entrando e falar um pouco sobre isso. Posso dizer que minha vida mudou bastante, eu ainda não estou satisfeito, ou como se fala assim, atingir a felicidade mesmo, porque a felicidade é momentânea, é efêmera. No budismo tem um termo que fala felicidade absoluta, não é essa felicidade estou contente agora, a gente chama isso de um estado de vida. E eu vou falar sobre a teoria de um dos mestres budistas que se chamava Tiantai. Ele discorreu e explicou sobre 3.000 mundos, é muito importante, e é uma das teorias que eu estudei, dos ensinamentos budistas que eu ensinei, é o que mais me interessa, é o que realmente me inseriu no budismo, porque tudo que ele explicou é o que cabia, explicava os comportamentos humanos, explicava os comportamentos dos objetos, substantivos, verbos, todas as coisas, explicava muito, eu conseguia entender bastante. Então, esse e outros ensinamentos, todos eles você consegue encaixar nesses 3.000 mundos. E para leigo, para começar, a gente começa falando dos 10 estados de vida. Eu vou, mais para frente, faço outro vídeo começando a falar sobre os 10 estados de vida, e quem sabe consigo chegar a falar bastante sobre os 3.000 mundos, conhecido como Ichinen Sazen. Então, esse vídeo era mais para falar de uma introdução sobre religião. Vou estar falando sobre outros aspectos de outras religiões que eu conheço, como o espiritismo, o catolicismo, dos evangélicos, um pouco dos mormons. Eu vou procurar saber um pouco, sei muito pouco, então vou procurar pesquisar mais sobre shintoísmo e outras religiões. O budismo que eu pratico e que eu estudo, que é o budismo de Nichiren Daishonin, é um budismo bem aberto, diferente da ideia que eu tinha, que você tinha que ficar meditando durante horas. Então o budismo de Nichiren Daishonin, ele elimina um pouco essa necessidade, ele não nega que existe há certos braços do budismo que seguiam isso,
mas ele diz que você não precisa disso e que você pode fazer, praticar, é inserindo na sociedade, é criando boas coisas para a sociedade. Uma coisa que eu espero estar fazendo agora com esses vídeos e fazendo pelo menos as pessoas pensarem um pouco. Então vamos quebrar esses dogmas, parar com essas coisas e pensar o que é lógico, o que é certo. Você pode manter sua fé, você pode estar tudo e estar escutando esses ensinamentos, porque não é pecado caso você acredite nisso. Tem aquele negócio que falava assim, como é que é quando é católico? Não cultuarás, não adorarás outros deuses. Tá, para começo no budismo você não está adorando Deus algum, você não está adorando Buda, é uma coisa ambígua, diferente do pensamento, então eu vou estar entrando mais nesse assunto. Mas eu vou fazendo conforme o tempo, aguenta aí, vamos ver como que fica. Então, eu acho que uma boa introdução agora, para o momento, e pontuar algumas religiões que eu conheci e que eu penso dessas formas. Então, eu vou estar entrando mais nesse assunto. Beleza, internet? Obrigado. E, como sempre, eu falei já em outro vídeo, espero que esteja evoluindo sempre. E se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, porque já dá uma força, estou começando agora. Desculpa aí pelos vídeos ruins que eu vou estar postando no começo e vou melhorando conforme vai indo, com a ideia e com a opinião de vocês e com aqueles toques bacanas. Legal? Valeu!